Opa, nesse vídeo eu vou te contar sobre 20 ideias para ganhar dinheiro com rosas do deserto. E o mais legal é que tem desde ideias mais simples para quem está com pouco dinheiro, até algumas um pouco mais avançadas para quem tem mais espaço, para quem já tem uma coleção um pouco maior. Ou seja, tem ideia para qualquer pessoa que queira aproveitar aí a sua coleção para poder ter uma renda extra, por exemplo, para não ter que tirar dinheiro do bolso para poder comprar adubo. Deixa que elas mesmas vão conseguir se virar e produzir de alguma forma esse dinheiro para você ter um pouco mais de tranquilidade com relação a isso. Elas podem até te ajudar em outras contas aí também, fazer uma poupança aí para acumular um dinheiro para poder tirar umas férias, ou seja, tem várias opções. E se você já tem uma coleção, elas são ótimas para você. Principalmente se você não tem preguiça de trabalhar um pouquinho mais ou gastar aí um final de semana implantando e realizando alguma dessas ideias. Eu sou o Luciano, biólogo, colecionador de rosas do deserto e especialista no cultivo dessas plantas incríveis. E se você está interessado em uma renda extra, você precisa saber que existem algumas formas que são melhores para um tipo de pessoa, outras são melhores para quem tem uma área um pouco maior, tem outras opções que são para quem está começando, ou seja, tem ideia para todo mundo mesmo. Mas vai depender que você tenha o conhecimento necessário para desenvolver cada uma dessas ideias como realmente um projeto individual. E é justamente isso que eu trago para você aqui toda segunda, quarta e sexta aqui no meu canal Rosa do Deserto Goiás, que é conhecimento, que é para poder realmente ajudar todo mundo que está aqui me acompanhando, que está inscrito aqui no canal. E quando você acumula esse conhecimento e vai aprendendo cada vez mais, transformando esse conhecimento de forma sólida, você se torna, então, uma semente de ouro. Como assim? Eu considero que todo mundo que está aqui me acompanhando, que vê meus vídeos, é uma sementinha. E essa sementinha ela pode germinar e virar uma enorme coleção. Mas isso é uma decisão que cada pessoa vai realizar. Existem até aquelas que podem ser uma sementinha de erva daninha, por exemplo. Então aí só para aproveitar, tem algumas pessoas que dão um dislike aí, mas é assim, eu estou aqui para ajudar quem está realmente interessado e não quem está aqui só para fazer crítica. Então aproveita, observa se você está inscrito aqui no canal, para não perder nenhuma dessas dicas que eu estou oferecendo aqui, todo esse conhecimento também. E talvez você ache até estranho, porque não é só pegar a planta e vender. Talvez você esteja até perguntando, Luciano, como é que pode? 20 opções diferentes. Mas é isso mesmo. E eu defini aqui essas 20 opções, essas 20 ideias com base em precificação também. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso aqui no meu canal. Ou seja, como assim? Cada um dos produtos que a Rosa do Deserto pode gerar aí para você, se você está querendo uma renda extra, você pode colocar em uma categoria de preço, vamos dizer por assim, desde uma sementinha até uma planta enorme, passando aí por um galho enraizado, por flores diferentes, por enxertos, tem um monte de opção. E é isso que eu vou te contar aqui, inclusive algumas opções para você valorizar ainda mais um único vaso de uma rosa do deserto diferente, para você conseguir um preço um pouco melhor, para você atrair olhares mais generosos aí para a sua coleção. E a primeira dessas formas é justamente com as sementes, com as vagens, se você já aprendeu como polinizar. Mas não é só uma forma, não é só com um tipo de semente. Se você considerar essa questão das vagens, das sementes, tem 4 formas de você já começar a ganhar dinheiro, e eu acredito que essa é realmente uma das melhores, porque, bom, eu sou um pouco apegado às plantas, eu não gosto tanto assim de vender. Quando eu preciso ir numa exposição e entregar alguma, eu acabo entregando com o coração na mão, mas é assim, cada pessoa é de um jeito, eu vou aprendendo, eu vou melhorando com o tempo. E eu conheço algumas pessoas que são bastante parecidas comigo também. Mas com relação a essas sementes, você pode começar aí com aquilo que o pessoal chama de mix rosa, por exemplo, que são os cruzamentos da maioria dessas flores que você pode ver aqui. São vários tons de rosa, umas mais escuras, outras mais claras. E quando a gente faz o cruzamento desse tipo de flor, o que vai sair em 80%, 90% das vezes são simplesmente essas flores mesmo. É muito raro, é muito difícil sair alguma coisa diferente do que essas várias tonalidades de rosa quando elas são cruzadas.
O que pode sair eventualmente de diferente é uma branca, uma vermelha, mas alguma coisa muito diferente disso, uma amarela ou uma negra, é praticamente impossível. A não ser que aí na família dessa planta tem um avô que já tem essa característica, mas eu te conto que geralmente elas não têm, não. E nessa opção das sementes de mix rosa, é possível você encontrar aí no mercado sementes variando aí de 50 centavos, se você quiser comprar aí no atacado, um volume bem maior. Algumas pessoas conseguem até um valor um pouquinho menor, mas aí você tem que comprar 5.000 sementes de uma vez só. Mas você pode encontrar essas mesmas sementes por até R$ 1,20, até R$ 1,50. Aí eu já acho até um pouco mais caro para esse tipo de semente aqui. Mas a gente encontra todo quanto é tipo de preço. Essas são as sementes que costumam dar origem àquelas plantas que a gente chama de cavalo, que são os porta-enxertos. Justamente porque, como é mais fácil, mais barato conseguir essas sementes, depois que ela já está grandinha, e geralmente elas são mais resistentes a pragas e doenças, você vai lá, faz o corte, faz o seu enxerto com essa planta aí. Então. Bom, a outra opção é a venda de sementes de cruzamentos especiais. Como assim? São aqueles cruzamentos onde você vai ter as flores mais diferentes, as flores negras, as amarelas, as flores dobradas, triplas. E quando você tem essa genética em um cruzamento, a probabilidade, a possibilidade da pessoa que comprou ter mudinhas que vão ter essas características é muito maior do que se ela comprar algo que ela desconhece, uma semente que não está descrito ali o que é aquele material. Infelizmente existe até que é um golpe bastante comum na internet, muita gente já caiu, eu já caí nesse golpe, que é quando você vai lá, compra a semente de um desconhecido e ele mostra para você a propaganda de um monte de cor, fala que essa semente vai dar origem a 50 cores diferentes, e aí dá mesmo, né? São 50 tons de rosa diferente. Mas é horrível esse golpe que tem por aí. Bom, mas essa é uma das opções, essa semente de cruzamentos especiais, você consegue aí variando de 3 a 5 reais, já é um valor um pouco maior, justamente porque a expectativa de ter flores diferentes também é muito maior. Mas além disso, tem algo ainda mais interessante, que são os cruzamentos identificados. E o que são esses cruzamentos identificados que têm um valor muito maior aí no mercado? Inclusive, algumas pessoas até duvidam que elas sejam realmente boas, mas eu te falo aqui, é a melhor opção para você conseguir ter uma das melhores expectativas com relação ao que pode vir. E melhor ainda, se você tiver algum conhecimento de genética, você pode até escolher cruzamentos que vão ser ainda melhores do que esse que você está recebendo. Essa é uma questão um pouco mais avançada, como por exemplo um tipo de retrocruzamento que você pode fazer, mas aí você vai ter que aprender um pouco mais sobre genética para entender essa questão. E esses cruzamentos identificados, eles acontecem quando a pessoa faz isso aqui, olha só. Quando coloca essas etiquetinhas aqui para marcar e não perder exatamente qual foi o cruzamento. Quando a pessoa vai e te conta, ó, eu fiz um cruzamento entre uma rosa simples e uma L14, por exemplo, ou uma Pinot Noir, isso já, pelo menos para mim, já tem um valor maior do que simplesmente falar ali que é um mix de dobrada, um mix de rosa, porque eu já sei o que eu posso esperar e o que eu vou futuramente poder cruzar com isso daqui, com essas plantinhas que vão vir desse tipo de semente. Ou seja, eu vou criando uma família, uma linhagem que vai ser exclusiva minha. Eu sei quais são, qual vai ser a árvore genealógica que eu vou estar criando. Ou então outros que podem ter um valor muito mais alto, como por exemplo, se a pessoa pega e te fala, ó, isso aqui é um cruzamento da L14 com a Pinot Noir, são duas flores muito escuras, que são muito promissoras para elas possam ter filhas que vão ter uma característica um pouco semelhante, bastante escuras e dobradas também. Existem vários outros cruzamentos super especiais que você pode encontrar por aí, como por exemplo com a Via Láctea, que é também uma flor, tem um roxo bastante escuro. A índigo é fantástica, ela dá uma flor enorme, com camada tripla, até 4 camadas de vez em quando aparecem. Só que são cruzamentos um pouco mais difíceis e justamente por conta disso, eles são também mais caros. Sementes desse tipo de cruzamento identificado de flores muito especiais, você pode encontrar aí de 4 a 10 reais uma única semente. Mas além desse cruzamento identificado, ainda tem mais um tipo, que são as sementes de cruzamentos raros. Você sabe quais que são esses aí? Quais são essas plantas mais raras e ainda mais difíceis, que a semente pode chegar a 15 reais uma única semente? E essas sementes raras, elas vão vir de plantas que são
ainda mais raras também, inclusive plantas que nem sequer existem no Brasil ainda, como por exemplo, tem alguns tipos de arábico, alguns arábicos realmente muito escuros, tem um arábico red, que é um arábico do corpo vermelho, tem um arábico branco, um arábico golden, um arábico que tem o caudex ali mais amarelado, e hoje tem centenas, dezenas de tipos diferentes de arábico, que são aquelas plantas para quem realmente gosta do caudex, aquele caudex que vai ficando enorme. Esse é só um exemplo. Além disso, tem, por exemplo, as DHA, as Radênio tipo medusa, aquelas que têm a folha bem curvadinha, bem torta, às vezes fechadinha, às vezes elas ficam completamente compactas, formando uma bolinha mesmo. São plantas bem diferentes que, inclusive, a taxa de germinação dessas sementes muitas vezes é ruim. Consegue lá 10 sementes, se nasce uma, ou às vezes você tem que ficar fazendo procedimentos especiais ali para realmente conseguir tirar o embrião vivo dali de dentro daquela semente. Ou seja, além de rara, ela ainda é uma semente um pouco mais difícil de conseguir germinar. São para pessoas que já estão mais avançadas nesse cultivo. Uma semente como essa pode chegar aí a R$20 uma única unidade. Bom, entre essas sementes raras você também vai encontrar aí preços variando de 10 a R$20 a unidade. Outras que são mais difíceis de conseguir são, por exemplo, linhagens de anaconda. Tá? Se você ainda não entende muito bem o que é uma espécie, o que é uma linhagem, são coisas completamente diferentes. Tá? Uma linhagem é quando o produtor ele vai fazendo cruzamentos identificados com um objetivo muito fixo, muito claro sobre o que é que ele quer ter. É claro que isso exige todo um conhecimento do que é que ele tinha de espécies, do que é que ele tinha de plantas anteriormente e o que é que vai acontecendo, qual é o processo de seleção das matrizes que ele está fazendo. E é por isso que é tão valioso. Né? Para conseguir esse tipo de semente, exige um nível de conhecimento muito alto. Mas elas existem, elas são difíceis de conseguir e ainda tem essas outras dificuldades que eu te contei aqui. E eu sei que eu avancei bastante no conhecimento aqui agora, mas vamos simplificar. Eu sei que as pessoas que estão no começo, elas também querem uma opção de ter aí uma renda extra com a sua coleção. Então vamos com uma outra opção mais simples. Tem aquela lá de conseguir as sementes do Mix Rosa. E depois dessa, se você tiver uma sementinha, você pode fazer essa única sementinha valorizar ainda mais. Como assim? Você conseguiu aí uma sementinha por R$1. Em 3 ou 4 meses você consegue fazer com que essa sementinha depois germinada vá valer R$7, por exemplo. Você pode simplesmente pegar essas sementes e plantar em copinhos de café. Você inclusive vai economizar com o vaso. E a quantidade de substrato também, né? Para conseguir o substrato para algumas pessoas é difícil, eles não são de graça. E pode ficar parecendo com uma plantinha como essa aqui, olha só. Esse aqui não é um copinho de café, inclusive é um pouquinho menor. Mas olha só que bonitinha que ela tá. É um vasinho especial esse daqui. E esse aqui é mais caro. Mas no copinho de café você consegue aí em 1 metro quadrado, por exemplo, colocar uma quantidade boa. Depois eu faço a conta para te contar aqui. E eu acredito que elas são relativamente fáceis de vender, dependendo de onde você vai mostrar, de onde você vai levar. Como por exemplo uma exposição. Eu já passei em situações em que eu levei uma bandeja cheia de copinhos de café e elas acabaram assim em 1 hora. As pessoas compraram tudo. É claro que era um local bastante movimentado. E se as mudinhas em copinho de café qualquer pessoa consegue, tem uma outra forma que é um pouquinho mais avançada, exige um pouco mais de conhecimento para conseguir fazer, que são as bandejas de produção de muda profissional. Como assim? Tem bandejas de 200 células, de 128. E nessas bandejas você consegue economizar com substrato, economiza até mesmo com tempo, porque você consegue segurar ali de uma vez só 200 mudinhas, olha só. Você economiza até na logística. Então, quem está um pouco mais avançado, os produtores, eles conseguem economizar dessa forma, melhorando ali a movimentação. E justamente por conta disso, em pouco tempo, em torno de 3 meses também, um copinho de café, em torno de 4 meses, você já consegue um tamanho bom para vender. Enquanto que bandejas como essa, em 3 meses, de 2 a 3 meses, elas já estão num tamanho que você pode arrancar dali e já entregar para alguém que quer ou continuar esse cultivo, para plantas como cavalo, por exemplo, ou para alguém que já quer pegar essas plantas e fazer um arranjo, fazer alguma coisa bem diferente para quem tem bastante criatividade, né? Fazer, por exemplo, uma lembrancinha é uma outra opção, e eu já vou te contar com mais detalhes aqui.
E se você já está sabendo fazer enxerto, por exemplo, um outro dia eu mostrei aqui no meu canal um copinho de café com o enxerto da L14, que ficou muito interessante, ficou muito bonitinha, inclusive ela estava florida num copinho. Olha só que incrível. Se você já tiver mais avançado no cultivo, souber adubar muito bem, souber controlar bem o ambiente, eu te falo que uma mudinha de 5 meses você já consegue fazer um enxerto. Inclusive você consegue fazer com que ele floresça. Claro que não é tão simples assim, não é para quem é iniciante, mas é uma ótima opção, porque é um produto que você não vai encontrar em lugar nenhum no mercado, ou seja, ainda é raro, você consegue cobrar um valor bastante alto por isso. Eu postei uma foto e um videozinho dessa mudinha no meu Instagram recentemente, e algumas pessoas colocaram lá os mais diversos valores que elas pagariam por uma mudinha como essa. Mas eu acredito que é algo em torno de 25, 30 reais com uma mudinha enxertada num copinho de café, já está ótimo, já vai dar um lucro muito bom. E já que nós estamos aqui falando de mudinhas, vamos passar a valorizar um pouco mais esse material? É claro que dependendo de onde você estiver, você pode cobrar um pouco mais alto. Se você tiver, ao invés de colocado num copinho de café, você tiver colocado aí num vasinho de barro, num vasinho diferente, um vasinho decorado, tem várias opções em que você pode fazer com que uma mudinha simples fique com uma aparência diferenciada. Então essa é uma outra forma de você pegar esse produto que, quando é vendido aí no atacado, vai custar muito barato, mas se você fizer algum trabalho ali para valorizar ali a aparência, você consegue um valor muito melhor. E é claro, se você estiver vendendo ali direto para o cliente final, numa exposição, isso pode ser muito bom. E essa ideia das mudinhas trabalhadas no vasinho mais bonitinho foi a 8ª ideia. E a 9ª, ela é um pouco semelhante. Inclusive eu tenho alunos lá na minha comunidade, na comunidade RTG, que já fazem algumas coisas parecidas. Inclusive eles postam essas fotos no Instagram deles, que eu acho incrível, são pessoas realmente muito criativas. Eu inclusive vou deixar aqui um perfil do Instagram para você poder ir lá passear e ver algumas fotos de algumas mudinhas diferentes, de acordo com essa 9ª ideia, que é pegar essas mudinhas e transformar em uma lembrancinha para aniversário, para casamento, para chá de bebê, para um monte de coisa que você vai poder já planejar, né? Planejar mais ou menos de acordo com o número de pessoas que vão estar ali no ambiente e até combinar ali com quem está organizando a festa, alguma coisa desse tipo. E você vai saber, vai ter a certeza de que elas vão acabar todas e muito rápido, não vai ficar sobrando, não vai ser um tempo desperdiçado. É claro que aí vai depender da sua negociação com a pessoa e você vai poder fazer de forma planejada, o que é muito bom também. E a 10ª ideia para poder ganhar dinheiro com as rosas do deserto é a produção de cavalos, é a produção de porta-enxertos, dessas plantas que tem essa característica de ter as flores mais simples, que vêm de sementes que são mais baratas, mas nesse caso, essa é uma ideia boa para quem tem um espaço um pouco maior. Enquanto que outras ideias, como a questão das mudinhas, você pode começar com um espaço pequeno, aí na sua casa, um espacinho ensolarado. A produção de cavalo já vai demorar um pouco mais. Essas mudinhas vão levar aí 3, 4 meses, um cavalo vai levar pelo menos uns 10 meses, 10 a 12 meses, ou até 1 ano e meio para você ter uma planta num tamanho bom, em que tem várias pessoas por aí procurando, pessoas que já se especializaram na venda de enxertos. As pessoas, elas têm ali as matrizes, mas elas não têm espaço suficiente para ficar produzindo esses porta-enxertos. Então o que elas fazem? Elas compram de quem está produzindo, e eu vou te contar que não está tão fácil assim no mercado encontrar esse tipo de material. Então, se você tiver um pouco de espaço, tiver um bom contato de um produtor de sementes, por exemplo, essa é uma ótima opção. Você pega ali um pacotinho pequeno de semente e vai fazer ele valorizar muito. E olha que essas plantas para porta-enxerto, para cavalos, eu tenho visto aí uma variação de 15 a 38, 40 reais um único cavalo. E olha só que essas plantas de 15 reais, elas são muito difíceis de encontrar, inclusive são plantas pequenas. Mas essa é uma ideia que funciona bastante. É uma ideia que você não vai precisar ter um trabalho tão grande assim, se você já tiver aí uma infraestrutura, se já tiver um funcionário aí, fica ainda mais fácil essa situação para você. E uma outra opção é vender plantas trabalhadas. Como assim? Plantas que foram trabalhadas de alguma forma artística, como por exemplo um corte total das raízes, para fazer ali uma abertura, e elas ficarem com uma aparência bem diferenciada.
ou até mesmo aquelas plantas que as pessoas conseguem trançar os galhos ou trançar as raízes, ou seja, a rosa deserta ela é tão flexível, ela te dá tantas possibilidades que você consegue inclusive vender como sendo um item único, um item exclusivo, em que as pessoas não vão encontrar no supermercado, não vão encontrar em nenhum outro lugar, e nem vão encontrar na maioria dos produtores. E nesse caso, elas precisam ser vendidas como uma obra de arte realmente. E é justamente por conta disso que plantas dessa forma chegam a valer muito. Eu já cheguei a ver plantas no valor de R$5.000, eram plantas maiores, muito bem trabalhadas. E, é claro, são extremamente raras, é difícil de encontrar plantas com esse tipo de aparência. É mais fácil encontrar aquelas que vão crescendo naturalmente, ficam parecendo até uma planta ali da savana africana, que nunca passou por um cuidado, por uma poda na vida. É claro que essas não vão ter o mesmo valor. E já que nós estamos falando da parte de arte aqui, uma outra coisa que você pode fazer para valorizar aí as suas plantas é escolher vasos diferenciados. Tem uma porção de tipos diferentes, tem uns engraçadinhos, uns que parecem uns bichinhos, uns que tem um design muito arrojado. Você pode utilizar esses vasos para valorizar aí as suas mudinhas ou as suas plantas já floridas. Inclusive tem um outro tipo bastante interessante que são as coquedamas, não sei se você já viu. É uma situação que você não tem um vaso, mas você faz ali todo um procedimento no substrato ali com barbante e a planta fica bem interessante. Você pode deixar ela pendurada. Ainda tem uns testes para ver se esse procedimento vai funcionar bem para rosa deserto. Eu acredito que sim. Inclusive teve uma pessoa que postou um videozinho lá no meu canal do Telegram. Inclusive, se você quiser entrar nesse canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. E foi o Paulo Mendonça, e é um vídeo bem bonito, é um vídeo que ficou bem interessante numa rosa deserta e uma coquedama. Então aproveita, se você quer ver ainda mais informação, alguns detalhes que eu não mostro aqui, entra lá no meu canal do Telegram, no link eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas espera um minutinho aí, no final desse vídeo eu te conto de novo, eu te lembro desse canal. Assiste aqui comigo até o final e depois eu te lembro para você aproveitar essa outra oportunidade. E a outra forma de ganhar dinheiro com a rosa deserta, a 13ª forma, são com os enxertos simples. Como assim? Muita gente já faz esse procedimento, que é pegar aí uma genética diferenciada e multiplicando aí nos cavalos. E é claro que nesse caso o preço vai variar bastante de acordo com a raridade, com o tamanho do enxerto, a habilidade que a pessoa teve para poder montar essa estrutura. E se existem esses enxertos simples, existem também enxertos mais complexos, onde você pega uma única planta e ela vai ter aí 2, 3, 10 enxertos diferentes. E é claro que nesse caso a planta vai valer ainda muito mais, dependendo se você tem 10 enxertos diferentes, se eles são raros. E aí, como também é difícil de encontrar esse tipo de material, esse tipo de produto, o vendedor, quem produziu, vai colocar o preço que ele quiser. Aqui eu tenho um bem simplesinho, olha só, aqui é um enxertinho, mas é um enxerto simples. Eu tenho alguns desses mais complexos, mas eles são mais complicados mesmo. E a 15ª forma de você conseguir ganhar um dinheiro com a rosa deserta, se você já tem aí um enxerto, uma planta especial, é simplesmente vendendo galinhos da poda. Olha só, é isso mesmo. Galinhos pequenos, assim, de uns 10 centímetros, que é difícil de encontrar. Eu já consegui comprar uma vez por R$25, um pedacinho como esse, só para poder fazer alguns enxertos. Você pode simplesmente fazer uma poda aí ao invés de jogar fora, ou se você não tem cavalo, não tem uma habilidade, você pode oferecer. Eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo esse tipo de material por aí. Já está no finalzinho da tarde aqui, já está escurecendo. Vamos ver se eu vou conseguir chegar até a 20ª forma, nas 20 que eu te contei aqui sobre essas ideias de como ganhar dinheiro. E a próxima é simplesmente enraizar os galhos, para você ver que na rosa deserta você não perde nada, até mesmo esses galinhos enraizados, você pode ali colocar num vaso e vender. Inclusive eu tenho alguns alunos que já fazem isso, e para quem está sem dinheiro, essa é uma ótima ideia, você já começa ali a monetizar, já começa a transformar a sua rosa deserta em um verdadeiro ativo. E se você pode
pegar esses galinhos enraizados e vender, você pode também pegar esses galhos e fazer um enxerto neles. São galinhos enraizados e enxertados. Como esse não é um produto comum, não é fácil de encontrar isso na internet, não tem nem preço específico para isso. Você vai ter que negociar aí caso você faça esse tipo de procedimento e queira oferecer para alguém. E a 18ª forma, por incrível que pareça, é a prestação de serviço. Como assim, Luciano? Talvez você fique na dúvida. Eu já contei isso uma vez, algumas pessoas até duvidaram, mas eu já vi aqui em Goiânia algumas pessoas oferecendo o serviço de enxertia em casa. Como assim? Às vezes você tem uma rosa do deserto muito grande, é uma rosa comum, e você não quer gastar o seu tempo, ou não sabe, ou tem medo de fazer, e uma pessoa experiente vai e oferece, ó, eu faço enxertia na sua planta, eu tenho material aqui, um material genético especial, ela vai aí na sua casa e faz. É claro que são raras essas pessoas, eu não sei nem qual é o valor desse tipo de prestação de serviço, mas ela existe sim. E a 19ª forma é a montagem de arranjos. Se você tiver aí aqueles vasos tipo bacia, aqueles vasos de concreto, que são maiores, você pode, junto com a rosa do deserto, colocar outras plantinhas, colocar aí algumas suculentas. E se você tiver realmente essa habilidade artística ou paisagística de fazer uma coisa que fique bonita, você conhece as plantas que se interagem bem, ou seja, tem que ser plantas, tem que ser suculentas que suportam o sol pleno, igual a rosa do deserto. Você não pode colocar uma suculenta de sombra ali junto, porque não vai dar certo. E numa situação como essa, como também é um trabalho artístico, você pode encontrar aí arranjos que valem aí R$100, 200, 300. É claro que dependendo do tamanho, até valores muito maiores do que esse. E a 20ª e última forma, e aqui já está ficando escuro, a luz já foi embora, vamos ver se eu consigo terminar de gravar, que é simplesmente produzir vasos especiais. Algumas pessoas têm aí a habilidade de preparar aí com concreto, com outros materiais, os vasos. E para a rosa do deserto existem alguns modelos de vasos que não são tão fáceis de encontrar, um vaso mais baixinho, alguns modelos que são realmente bastante próprios para a rosa do deserto, porque elas ficam realmente bastante harmônicas. Só que não é tão fácil assim de conseguir. Então, se você tem essa habilidade, aproveita e oferece aí na sua região. E ufa, acabaram todas essas opções. Não sei se você já está utilizando algumas delas, se alguma foi novidade para você, se você já conhecia todas, aproveita, comenta aqui embaixo para mim. E te lembrando, eu falei que eu tenho lá o canal do Telegram, onde você pode entrar e ter ainda mais conhecimento com relação a essas plantas. Aproveita, vê aqui na descrição desse vídeo e até lá, até o próximo vídeo.